Pronto. Bom dia. Você Bom poderia dia. nos informar o seu nome, onde você se formou e como está sendo o seu... Como é que fala, meu Deus? Sua vivência? Isso, como nessa abordagem. E por que dessa abordagem? Vamos lá. Meu nome é Rarissa Rosa, sou gestalt-terapeuta e pós-graduanda em neuropsicologia. Eu me formei há um pouco menos de um ano, né? Tem 4 meses que eu estou atuando. Me formei pela Uninasal e como foi a minha trajetória pela gestalt-terapia? Isso? Então, minha trajetória pela gestalt-terapia iniciou desde muito novinha. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu tenho uma amiga que é gestalt-terapeuta, uma amiga bem mais velha, né, mas que mora muito no meu coração. E eu sempre gostei da forma dela existir no mundo, né, eu sempre amei ver como que ela tratava as pessoas, para além do espaço terapêutico, porque eu não tinha contato com ela de forma profissional, mas de forma humana, eu sempre amei vê-la no mundo daquela forma, né, atuando no mundo daquela forma. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu me interessava mais pelas abordagens humanísticas. E não me identificava de jeito nenhum com abordagens cognitivas comportamentais ou com abordagens da psicanálise, né? Mas me interessava muito pelas humanísticas fenomenológicas. Então, eu comecei o primeiro estágio que eu fiz foi na ACP, com orientação de Ariana. Talvez ela é professora de vocês, ela que me orientou no primeiro estágio. E eu me apaixonei pela ACP, porque eu gostava dessa coisa do acolhimento, né, da empatia, da não diretividade. Eu gostava disso, eu achava que era muito mais proveitoso esse cuidado. E aí depois eu fiz estágio com Marcelo. E Marcelo, ele é fenomenológico. Então eu continuei nessa linha humanística. E aí, em determinado momento, eu senti uma necessidade de um pouco mais de ser ativa no processo com o paciente. E aí eu fui olhar um pouco sobre a gestalt-terapia, que era a abordagem já que essa minha amiga trabalhava, e eu comecei a fazer a pós em gestalt-terapia, né? Eu fiz a pós no intuito de experimentar, de verificar se era o que eu estava gostando, como é que eu iria me sentir, e eu acabei me apaixonando pela gestalt-terapia e atuo nela, nessa abordagem hoje em dia. E aí eu concluí a pós de gestalt-terapia pela Unigrade e faço várias formações em gestalt-terapia, vários workshops, né? Porque a pós que eu fiz foi online e é uma pós muito qualificada, mas a gestalt-terapia tem essa coisa da presença, do aqui e agora, e de experimentar o que eu posso fazer com o paciente na sessão. Então eu faço muito workshop também. Como eu já tinha dito, o nosso tema é sobre ansiedade, né? A gente queria falar um pouquinho sobre ansiedade fora do DSM, uma coisa mais humanista mesmo. Você falasse um pouquinho sobre. O que é ansiedade? Sim, e como vocês trabalham de forma mais individualizada e tudo mais. Como que trabalha a ansiedade? É interessante você ter falado fora do DSM, né? Porque tem a sensação de que psicólogos humanistas ou fenomenológicos não trabalham de acordo com o DSM. E isso é um mito. O DSM-5 ou o CID é uma ferramenta e um recurso de qualquer psicólogo, independente da abordagem. Então, isso é uma questão de ética. A gente precisa olhar para esses recursos. E ele é um embasamento para a gente trabalhar, para qualquer pessoa trabalhar. A partir disso, cada psicólogo olha a melhor maneira que fizer sentido para ele trabalhar, né? De acordo com o que estiver escrito ali. Mas então, como que a gente trabalha essa ansiedade dentro da gestalt-terapia? A ansiedade, ela é um mecanismo de regulação emocional para todos os seres humanos, né? Então, com a ansiedade, a gente consegue ter o controle de impulsividade, porque a gente consegue pensar um pouquinho antes de agir e pensar a melhor maneira de agir, de acordo com aquela ansiedade e de acordo com a situação momentânea. Aí o que acontece? Quando essa ansiedade ela ultrapassa o nível de funcionamento cotidiano, ela se torna disfuncional, ou seja, não consigo fazer as coisas do cotidiano porque me sinto paralisada com a ansiedade, ela precisa ser olhada e precisa pensar o que pode fazer a respeito disso. E como que a gente vai trabalhar com essa ansiedade, né? E bem como com outros sintomas.
A gente fala que na Gestalt terapia existe o que acontece na nossa vida que ela está em figura, ou seja, está em evidência, né? Não sei se vocês já estudaram o conceito de figura e fundo. Não? Ainda não. Nessa terapia não. Então vamos lá, vou explicar um pouco agora o conceito de figura e fundo. Na nossa vida tem coisas que acontecem, né? E o que está em evidência, ou seja, o que está à mostra é a figura. E o que está no fundo, que é o que influencia isso, O fundo? o fundo. O que está... Boleto. Ixi, Tudo conta bem, essa página, gente, boleto. tudo bem. Ó, vou começar de novo, porque eu fui falando e fiz um bolão. Porque é bem... Ai, dessa terapia, não sei se vocês têm interesse, mas é bem difícil mesmo, viu, gente? É uma coisa bem complicada. Vocês acham que TCC é complicado? Eu tô achando todas complicadas. TCC Todas A gente não pegou Não tá TCC tendo- ainda, não. TCC, assim, é porque tem um protocolo a ser seguido. A Gestalt terapia não, é na relação, né? Então você precisa ter muito mais cuidado na hora de agir e tal, mas assim, vamos lá. O conceito de figura e fundo, né? Tudo que acontece na nossa vida ou está em figura ou está em fundo. Quando se mostra com mais evidência, então é a figura. E tudo aquilo que pode influenciar essa figura é fundo. Então a gente fala que o sintoma, bem como a ansiedade é um sintoma, é a figura, porque é o que se mostra, é o que está em evidência. E o que influencia isso é o fundo. Como que a gente vai trabalhar isso na Gestalt terapia? A gente não trabalha com o sintoma, a gente não trabalha no intuito de extinguir o sintoma, porque isso, de certa forma, se está acontecendo, é funcional, pode ser funcional para a vida do sujeito, mas a gente vai trabalhar com o que está mantendo esse sintoma. E o que mantém esse sintoma geralmente está em fundo, né? Então a gente pega aquela informação que está no fundo e traz em evidência. Podemos E chamar transforma dele de em... recursos internos. É a pessoa conseguir lidar, porque senão, então, a Gestalt não usa como uma patologia, usa como uma disfunção. Então, como eu consigo sair desse quadro com meus próprios recursos, mas escutando essa dimensão que eu preciso entender, que é uma ansiedade que eu preciso administrar. Mais ou menos isso a gente chama de ajustamento criativo, Sim, né? sim. Mas aí, no caso, a gente pega o que está no fundo, né, e transforma em figura. E coloca em evidência isso. Vou dar um exemplo de uma prática clínica para ficar mais claro o entendimento. Por exemplo, um paciente chega com sintomas muito ansiosos, com crise de pânico, e chega querendo tratar isso. Quando a gente vai investigar de forma fenomenológica, né, fazendo uma redução do ser para chegar à coisa mesma, a gente vai percebendo que existe algo numa relação familiar, talvez especificamente com o pai, que influencia nessa ansiedade, né, que está causando essa ansiedade. Então, o que a gente vai trabalhar? Essa ansiedade de forma pura ou a relação com o pai? A gente vai trabalhar a relação com o pai, que é o que está no fundo, e a gente vai transformar isso em figura. Porque trabalhando a relação com o pai, a gente já está trabalhando a ansiedade. Então, é mais ou menos dessa forma, né? Aí entra a sua pergunta. Como que a gente vai trabalhar isso? Reduzindo fenomenologicamente aquela questão. Então, perguntando o que ela pode fazer a respeito disso, como que é isso para ela, como que ela se sente, o que ela dá conta, o que não dá, ampliando a consciência. Então, a gente amplia a consciência, porque ampliando a consciência, a pessoa consegue ter uma visão melhor do que pode ser feito, né, na situação, e ela vai se dar conta do que ela está vivendo, se dar conta do que ela pode fazer, e se dar conta das possibilidades de ação, do que ela pode fazer e do que ela consegue fazer, porque ainda tem isso. Nem sempre se dando conta quer dizer que ela vai sair da terapia e vai fazer, mas com a consciência ampliada, ela já tem um enraizamento melhor na vida para poder fazer determinadas coisas. Então é dessa forma que a Gestalt terapia trabalha. Então, diferente de uma comportamental que talvez buscasse acompanhar os motivos que gerassem ansiedade, o monitoramento, uma abordagem humanista, fenomenológica, buscaria entender a razão
do porquê a pessoa está ansiosa, o que tem de fundo. Busca entender o que é que está mantendo aquele comportamento, né? E a gente vai trabalhar com o que mantém o comportamento. Com o que, não só o comportamento, mas o pensamento, as sensações, porque a gente enxerga o indivíduo como um todo, né? Um todo que é composto pelas suas partes. O olhar holístico. Exatamente, um olhar holístico. Então, a gente enxerga o indivíduo nas suas funções cognitivas, motoras, sociais, emocionais. E enxergando o indivíduo como um todo, a gente considera esse todo, né? Para poder trabalhar nessas questões. Pode perguntar, gente. Vai certo alguma informação, já falou da definição da A quarta pergunta. A terceira ela já falou um pouco sobre as estratégias. Na sua de opinião, trabalhar. como profissional atuante, quais são os principais desafios enfrentados pelos pacientes com ansiedade dentro da sua abordagem? Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu raciocinar essa pergunta de novo. Na sua opinião, só um minutinho. Na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pelos seus pacientes com ansiedade dentro da sua abordagem? Bom, o principal desafio enfrentado pelos pacientes no geral, claro que isso depende muito da subjetividade e do que a pessoa trouxer. Mas uma visão ampliada sobre isso e generalizada, a principal dificuldade não é nem tanto ampliar a consciência e compreender o que mantém aquela ansiedade, mas é na hora da crise, de como se controlar, do que pode ser feito. E isso a gente trabalha em Gestalt terapia também. A gente trabalha experimentos, mas a gente nunca vai trazer e obrigar a pessoa a fazer. Se fizer sentido no momento e na relação, se fizer sentido para ela, se ela se sentir confortável, se ela quiser. Então a gente pode trabalhar alguns experimentos aqui na sessão de terapia, para que ela possa usar isso como recurso para fazer na hora da crise, né? Não quer dizer que ela vai conseguir fazer, mas quer dizer que ela tem aquele recurso. E eu percebo que a maior dificuldade é realmente na hora da crise mesmo, né? De acessar esse recurso, né? De lembrar desse recurso, de acessar ele e poder fazer. E às vezes até consegue acessar o recurso, mas mesmo assim é muito complicado para poder se regular sozinho, sem a ajuda do outro. Esses recursos são muito individualizados? Você poderia dar exemplo de recursos para agir na hora da crise? Também, uma rede de apoio. A rede de apoio, claro. Sim. A rede de apoio é fundamental, né? Porque a gente usa outra palavra, mas esqueci aqui. Mas vou usar a rede de apoio mesmo. A rede de apoio é fundamental nesse processo, não só da ansiedade, mas como outras questões do dia a dia. E, assim, aí a gente vai trabalhando essa rede de apoio externo, mas também para a pessoa se enraizar e ela mesma ser a sua rede de apoio, né? Para ela poder se autorregular, conseguir se autorregular sozinha. E aí o que acontece? Vocês fizeram outra pergunta? Sim, sobre os experimentos, né? Aí eu vou pegar um livro aqui e vou mostrar um pouquinho para vocês. Na Gestalt terapia tem vários experimentos que a gente pode fazer com os pacientes sobre várias questões. Por exemplo, esse livro aqui ensina vários experimentos. Mas como que a gente vai usar ele se fizer sentido na relação, se fizer sentido no momento? A gente não vai planejar a sessão e antes de fazer a sessão. A gente não planeja a sessão. O que a gente faz? A gente estuda o caso. Olha, eu posso fazer isso e aquilo, vou evoluir o caso. Mas, pra gente ter um respaldo, pra na hora que estiver ali com a pessoa, se fizer sentido, a gente sugerir, né? Mas nunca chegar, a gente vai fazer isso e isso, não. Então, um experimento que pode ser feito em Gestalt terapia para o manejo da ansiedade. Primeiro, a gente precisa fazer um enraizamento, né? O que é se enraizar? Colocar os pés no chão, apoiar a coluna, né? E sentir as sensações no corpo, né? Como que o seu corpo está, né? O que você está pensando agora? Colocar uma música calminha e a pessoa ir sentindo cada partezinha do corpo. E aí nisso a gente pode sugerir que a pessoa pense em um local seguro.
que ela goste de estar. Talvez ela tem várias respostas. Ela pode falar, eu gosto muito da casa da minha mãe, eu gosto do abraço da minha mãe. Então, assim, as respostas podem ser variadas, né? Pode ser realmente um lugar físico ou pode ser algo abstrato. E isso não é a gente que tem que dizer. Isso é o que está na pessoa. E aí ela pode falar, eu gosto muito do abraço da minha mãe, nananã, nananã. E aí a gente pode sugerir para a pessoa pensar um pouquinho nesse lugar seguro. Quando a pessoa pensa nesse lugar seguro, aí a gente pede para a pessoa voltar e para conversar sobre isso. A gente vai conversar. Como que é esse lugar seguro? Quais são as sensações que ela tem? Qual o cheirinho que esse lugar seguro pode ter? Qual sensação física que esse lugar seguro pode ter? Como que ela se sente nesse lugar seguro? E depois conversar um pouquinho sobre a ansiedade, né? Sobre as questões da ansiedade. Aí conversou e a gente volta para o experimento de novo. Aí faz todo o enraizamento das sensações e aí a gente pede para a pessoa verificar como que ela está se sentindo naquele momento, né? E como que ela sente quando vem a ansiedade. E aí ela vai se imaginar nisso e a gente vai pedir para ela se imaginar novamente nesse lugar seguro. Então, é uma situação hipotética. A gente vai estar ali na sessão trabalhando um recurso que ela pode usar na hora da ansiedade, né? Então, a gente não vai pedir para a pessoa imaginar ou reviver a ansiedade, porque isso só vai retraumatizar. Mas a gente vai pedir para ela ir verificando quais sensações que ela está tendo no momento. E aí, no momento que ela estiver tendo ansiedade, ela pode sozinha utilizar esse recurso, né? Do se estabilizar, se enraizar, acessar essas sensações do corpo dela, ir para aquele local, naquele lugar seguro, e para poder dar uma acalmada. Basicamente é isso. E aí a questão é o seguinte, porque tem que ter muito cuidado quando vai fazer esse experimento no momento da sessão, porque a pessoa pode tanto estar se sentindo ansiosa na sessão, e ela vai poder acessar melhor essa ansiedade, mas ela pode não estar ansiosa na sessão. E aí a gente vai só mesmo ensinar como que pode ser feito, para ela não entrar em contato com essa ansiedade, né? E aí acabar vindo coisas que talvez não era para vir no momento. Acessar esse conteúdo, né? Tem que ter cuidado ao acessar o conteúdo. Mas esse é um exemplo de um experimento. Tem vários outros, né? Sim. Falei o que veio aqui na minha mente agora. Tempo de sessões vai depender da necessidade, da demanda do paciente, do cliente, melhor dizendo. Pronto, vamos lá. É um pouco estranho dizer isso, mas na gestalt-terapia a gente não trabalha com alta, né? Algumas abordagens falam, você tá de alta. Sim. Mas como que funciona na gestalt-terapia? Não é que a gente fica aprendendo também a pessoa, não é isso. Mas a gente vai deixar muito claro na primeira sessão que não existe um tempo para ser trabalhada determinada questão, porque esse tempo não é meu. Como é que eu vou dizer um tempo que não é meu? Esse tempo é da pessoa. Então, talvez ela trabalhou as questões dentro dela, ela sente que ela não quer mais fazer terapia. Tudo bem, é uma decisão dela. Se a gente perceber que precisaria de mais sessões, que não foi tão bem trabalhado, a gente vai comunicar isso para a pessoa. Né? Olha, eu percebo isso, isso e isso. Como é isso pra você? Você percebe isso também? Mas essa é uma decisão dela. E talvez ela pode falar, agora eu quero ficar de 15 em 15. Então, a mesma coisa também. É o tempo da pessoa. A gente também pode perceber, né? Que a pessoa já tá mais estabilizada, que pode ficar de 15 em 15. E a gente pode sugerir isso pra ela. Olha, eu tô percebendo tal evolução sua. Você chegou assim, aqui, daquela maneira. Hoje em dia, você está dessa. Você percebe isso? Então, o mais importante é a pessoa perceber. Ainda que a gente perceba, mas a gente precisa facilitar isso da pessoa perceber. Aí ela pode falar, eu percebo, eu acho que já dá pra se passar de 15 em 15. Ou então ela pode falar, não, mas eu quero continuar. Ainda que eu perceba, mas é um local de regulação pra mim, eu quero continuar. Então é muito da pessoa, né? A gente não vai dar aquela alta, dê a alta, não quero mais te ver aqui. Não, é muito também do que a pessoa tá sentindo. Sim. O que difere, na sua opinião, a abordagem humanista de outras abordagens no tratamento da ansiedade? Se existe algum diferencial?
Tem alguma coisa, algum manejo que você quer colocar que diferencia de outras abordagens nesse tratamento diretamente da ansiedade? Essa pergunta, ela é um pouco, deixa eu ver aqui o que eu posso colocar em palavras, encurrala a gente, né? Porque eu costumo dizer que não existe certo e errado. Não tem abordagem certa ou abordagem errada, a melhor maneira, a pior maneira, ou que diferencia ou que não diferencia. Sabe o que existe? A melhor maneira que o profissional tem de trabalhar aquilo, e existe a sua relação com a pessoa. Não tem nada mais importante, mais lindo, mais sensível, mais transformador do que... Eu chego e me arrepio, mas porque não existe nada mesmo mais lindo do que a sua relação com a pessoa que está ali na sua frente, o seu cuidado com ela, a sua empatia com ela, o seu estar presente com ela. E o que é estar presente nisso? Talvez eu estou atendendo aqui e estou pensando que eu deixei o feijão no fogo, que eu tenho que fazer o feijão, que não sei o que lá. Coisas nada a ver, que não condiz com o que está acontecendo aqui. É você se abster das suas questões para poder estar ali com a pessoa, para poder escutá-la, para poder acolhê-la, validá-la com todas as suas funções cognitivas, motoras, sociais, no aqui e agora. O que importa é o que está acontecendo aqui e agora. Então, respondendo a sua pergunta, no manejo tanto da ansiedade quanto de qualquer outra questão, o mais importante é você estar presente com a pessoa. E a pessoa sente, viu, gente? Ou, não sei se vocês já fizeram terapia, se fazem. Você sente quando o psicólogo está presente com você. E sente quando ele tem a capacidade de poder te acolher, de poder fazer uma pontuação no momento que tem que ser feito, um aconselhamento no momento que tem que ser feito. Quando ele está no seu campo de vida, né? Quando ele consegue acessar o seu campo. Porque às vezes pode fazer uma pontuação e você fala, nada a ver isso. Isso aí não tem nada a ver pra mim. E quando o psicólogo consegue estar presente naquela relação, você consegue falar, poxa, eu fui entendida, eu fui compreendida, eu fui validada, então não tem nada mais lindo e mais importante do que isso. Mais alguma pergunta? Gabriela? As outras duas perguntas também. Tem as outras duas perguntas. Ela já respondeu. Não? Não, as duas perguntas do Mavi. Muito do que você me fala me lembra a atenção plena. Isso mesmo. É o conceito da ACP, né? A atenção plena. Aquela gestalt terapia, ela bebe muito da ACP, porque eles são todas ali na mesma linha de raciocínio, né? Humanístico, fenomenológico, só que a gestalt terapia tem um negócio assim, que a ACP, o psicólogo e assim, né? Acho que não é nem bom vocês falarem isso, porque é a minha visão. Não é o que tá escrito nos livros, mas também é um pouco da minha visão do que eu vivi. Eu me senti um pouco limitada, entendeu? Para poder ser mais diretiva. E a gestalt terapia é como se estivesse nessa linha aqui, ó, da diretividade e da não diretividade. Você precisa, por isso que eu digo que é uma abordagem muito complexa, que você precisa saber exatamente em como ser diretivo, né? Em como fazer isso, para não poder invadir a privacidade da pessoa. Então, eu falo pra todo mundo que eu achei oportunidade, mas é desanimando, é animando. Que aí que é bom. Faltam duas perguntas. A próxima pergunta, que foi a que a Mavi fez, né? Na clínica, qual é o tipo de transtorno de ansiedade que mais aparece aqui pra você? Qual tipo de transtorno de ansiedade? É o que eu costumo muito pouco nomear as coisas, né? Eu trabalho com o que aparece, com o que tá aqui agora, com o que é. Mas não fico assim nomeando que o paciente tem o que não tem. É porque eu vou dar um exemplo pra vocês, ó. Se chega um paciente aqui, tipo assim, com depressão. Eu não vou trabalhar a depressão. Eu vou trabalhar o que ele está sentindo. Eu vou trabalhar com o fenômeno e não com o nome daquilo. Não quer dizer também que a gente não possa dar ou não dê diagnóstico. Não é isso. Mas que a gente trabalha com o todo da pessoa. E talvez a depressão é uma parte e não o todo, né? Então a gente vai trabalhar muito com o fenômeno que está ali agora. Então não tenho como responder essa pergunta. Porque
É porque não tem. Sim. Não porque eu não quero, Entendeu? mas porque Entendeu? eu realmente não consigo pensar em um nome de um tipo de transtorno de ansiedade, sabe? Porque eu não nomeio de fato. Eu trabalho com o que aparece e isso também é muito efetivo. Na verdade, isso é efetivo, né? E isso não é muito, isso é efetivo. Porque a gente trabalha ali com o fenômeno que está aparecendo. A próxima pergunta é quase igual a essa também, que é como esses casos se apresentam aqui, que são os quadros de ansiedade patológica ou como o estado de ansiedade. Existe uma faixa etária desses casos de ansiedade? Fala aí de novo. Ela respondeu essa. Quando a demanda é ansiedade, tem um Prevalência público. entre idade. Não, gente. É porque, assim, como a ansiedade é um pré-requisito do ser humano, então, um ser humano em qualquer idade pode ter ansiedade de acordo com qualquer coisa que acontecer, qualquer demanda da vida que acontecer, né? Eu vou dar um exemplo. Porque às vezes a gente fica muito assim, pensando no adulto, né? No adulto. Mas na criança também. De repente, é uma criança que passou pelo período de pandemia, que viu o avô morrer, que não pôde sair de casa, que viu a mãe, sei lá, talvez viu a mãe também adoecida. E aí, o que acontece, né? Qual o sintoma? O que acontece de figura? A ansiedade. Essa criança, ela pode sair de casa e ficar muito ansiosa ao sair, não querer socializar com outras crianças, e isso também é ansiedade, né? São várias coisas, né? Medo, ansiedade, insegurança, então, mas tem a ansiedade. Mas o que a gente vai olhar para isso? Como que foi para ela ficar em casa nesse período de pandemia, né? O que ela fez? Como que é para ela sair agora? Como que ela se sente? Então a gente vai destrinchar muito de forma fenomenológica como que é isso para ela. E o que a gente pode fazer de acordo com isso. Respondi? Então, mais alguma pergunta? Está ótimo. Eu tenho. Tá? Você tem? Por que agora neuropsicologia após? Vou falar. Por quê? Porque isso também é outro preconceito, né? De que psicólogos humanistas não podem ser não podem fazer avaliação neuropsicológica, porque assim, a avaliação psicológica e a avaliação neuropsicológica é algo realmente muito objetivo, muito objetivo, né? E que requer protocolos. Então, talvez por isso existe esse pensamento de que o psicólogo humanista não faça avaliação, porque o psicólogo humanista ele não segue tanto protocolos, ele vai muito ali para o que aparece na relação. Mas é um pré-requisito do psicólogo, aí eu já volto lá pro assunto do DSM-5 e do CID, né? Que o psicólogo é um pré-requisito, independente de se fizer pós ou não, que ele pode sim fazer avaliação. E eu sempre gostei muito dessa área da neuropsicologia, sempre gostei muito de entender o funcionamento do cérebro humano, porque a partir desse funcionamento do cérebro humano, a gente entende também como que a pessoa funciona na clínica. E aí dentro dessa pós eu vou ter um respaldo maior para poder também fazer uma avaliação neuropsicológica ou uma avaliação psicológica e como que funciona o relatório disso, né? Eu vou seguir todos os protocolos e pré-requisitos como qualquer outro psicólogo, porém, na devolutiva, no relatório de devolutiva, eu posso fazer esse relatório de maneira mais humanizada, né? De maneira menos sistemática, mas olhando mais para o todo da vida do indivíduo. Por exemplo, eu não vou falar só do pré-requisito ou não que a criança está tendo, de motricidade fina, por exemplo. Não vou falar só se é uma criança de 3 anos que consegue segurar no giz de cera e pintar. Não é só isso. Mas o todo da vida dela, né? O que está acontecendo que pode estar influenciando nisso? Outras coisas da relação parental, da relação na escola. Então eu posso abranger mais. Eu considero isso um ponto muito positivo, né? E aí eu senti essa necessidade de fazer a pós de neuro, tô amando. É bem diferente, na verdade, né? Da pós de Gestalt terapia de neuro. Bem diferente mesmo, mas eu acho importante entrar em contato também com as outras coisas, né? Se não só a Gestalt terapia, porque inclusive eu acredito que hoje em dia tem muito essa questão de abordagem. Eu sou isso, eu sou aquilo, não posso beber mais de nenhuma fonte. Não, gente.
Quem disse que não pode? Eu sou gestalt-terapeuta, mas eu posso sim pegar um artigo ali da psicanálise, do TCC e ler. E o que fizer sentido ali pra mim, eu trazer pra minha prática. Eu não vou estar infringindo ou sendo uma pessoa que eu não sou. Mas eu não tô limitada só a isso, né? Eu acredito que a gente precisa também, as faculdades formam muito a cabeça do sujeito pra seguir uma coisa só. E não é assim que funciona. Não, pelo menos não deveria. Mas a visão no Brasil aqui é dessa, né? Se uma pessoa se faz uma abordagem, é somente aquela abordagem. Mas eu perguntei pra saber se foi um interesse seu ou se foi uma necessidade que você viu de fora. Os dois. Os dois? Sempre tive interesse, mas a necessidade também é muito grande. E direto chega, né? Pra fazer avaliação, neuroavaliação, principalmente de criança. E é bem rentável, né? Não sei se vocês sabem, mas é bem rentável. Sim. Mas estou experimentando também. Como eu estou na pós ainda, eu estou experimentando. Talvez quando acabar a pós não faça sentido para mim. Mas não é uma coisa que eu posso falar com uma resposta tão definitiva, porque eu estou vivendo, experimentando e verificando, né? Pronto. Então a gente queria te agradecer. Muito obrigado por ter aberto seu espaço, dividido seu conhecimento. Você ajudou muito, né? Eu espero ter ajudado. Né? Contribuiu muito aqui para o nosso trabalho e nos veremos, né? Pela vida e pela caminhada. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito válido. Eu quero esses vídeos também, né? Porque, tipo assim, gente.